E aí, moçada, rapaziada, vamos nessa, dando sequência, conhecendo mais alguns aspectos aqui relacionados a essa parte de razão e proporção. Claro, a gente vai resolver mais um pouco de questões. A gente trabalhou mais teoria no vídeo anterior e agora a gente vai entrar um pouco mais na prática. Vamos nessa? Venha comigo, professor Jadiel Vargas aqui. Olha só, quando a gente fala de razão e proporção, tem uma coisa importante que dá para a gente trabalhar aqui, que é o conceito de partes, né? Isso aqui é muito útil lá em fração, para a gente poder resolver alguns problemas. E alguns problemas aqui também de envolvendo aí razão e proporção, a gente consegue trabalhar, consegue solucionar esses problemas com esse conceito de partes, que é bem interessante. Olha só, em algumas questões é possível representar as grandezas em forma de partes. Ou seja, o que é isso, professor? Isso quer dizer o seguinte, ó, que pode ser em forma de um desenho, eu posso desenhar para facilitar aqui o processo, né, de cálculo, ou eu posso escrever, eu posso estar falando, colocando uma forma escrita aqui, ou seja, na verdade o importante é o que, ó, esse conceito de partes aqui é a esquematização. Você vai esquematizar para ficar mais prático, mais, né, simples a resolução, ok? Essa representação ajuda exatamente o que eu acabei de comentar ao visualizar os respectivos valores das grandezas, ou seja, facilita o processo de cálculo. Sim, vamos lá? Questãozinha para a gente aplicar isso aqui, para a gente ver como vai funcionar esse conceito de partes aqui. Perfeito. Olha só. Uma equipe operacional com 24 membros. Então veja o seguinte, ó. O que a gente vai pegar aqui? A gente vai pegar o seguinte, ó. 24 membros. Então, esse é o nosso total. A gente vai pegar esses 24 membros aqui, que é o total. Aí a gente vai dividir isso aqui, ó. Veja, está dizendo que a razão entre o número, ó, o número de quê? De mulheres e de homens. Então, veja, ó, a razão aqui está especificando, ó, mulheres e homens. Então, mulheres e homens. Certo, perfeito. E o que a gente sabe aqui a respeito, ó, dessa relação de mulheres e homens? Veja que a gente tem aqui, ó, exatamente essa razão, 3/5. Então quer dizer que as mulheres, ó, mencionou primeiro mulheres. Então as mulheres representam três partes, ó. As mulheres representam três partes. E os homens, cinco partes. Então os homens aqui, ó, cinco partes. Então quer dizer o seguinte, ó, se a gente pegar aqui essa relação total aqui, veja, ó, se a gente pegar essa relação total, a gente consegue observar um total aqui, ó, é que referente a quanto? A 8 partes. Então veja que a gente consegue representar isso aqui em um total. Sim, e esse total aqui, ó, 8 partes, equivale justamente o que, ó, a 24, ó, veja, 24 pessoas. Então, seja 24 pessoas aqui, a gente vai dividir isso aqui em 8 partes. Então, significa isso, ó, que a gente vai pegar esse 24 aqui, ó, aí a gente vai dividir esse 24 em 8 partes. Então, se a gente divide aqui, ó, 24 dividido por 8, o que a gente consegue observar? Se são 8 partes, então a gente consegue observar o seguinte, ó, a gente consegue colocar aqui o quanto? 3 vezes 8, 24. Então, ó, 3 pessoas, a gente consegue colocar 3 pessoas em cada parte. Então, são 3 pessoas em cada parte, ó. Ah, professor. Então veja que, né, fica mais prático isso aqui, né, para a gente entender, para a gente relacionar agora. Exato, ó, perfeito. Então são 3 pessoas em cada parte. Se a gente consegue colocar, ó, 3 pessoas em cada parte, então o que que significa, ó? Não são 3 partes aqui para as mulheres, então mulheres vai ser igual a quanto, ó? 3 partes, cada parte 3 pessoas, então 3 vezes 3, 9. Os homens são quantas partes aqui? Homens corresponde a 5 partes. Então, 5 vezes quantas pessoas em cada parte aqui? 3. 5 vezes 3, 15. Então, a gente consegue
relacionar aqui, ó, o número, né, a quantidade de mulheres e a quantidade de homens conforme cada parte, né, a quantidade de partes aqui, cada parte não, conforme a quantidade de partes aí que a gente está trabalhando nessa divisão. Então a gente, né, consegue equilibrar esses valores aí conforme essa relação das partes. Por quê? Aí pergunta o seguinte, ó, nessa equipe o número de homens a mais do que o de mulheres é. Então veja o seguinte, ó, o número que de homens a mais do que o de mulheres. Então veja, ó, qual é a quantidade a mais que a gente observa aqui, ó. Então veja o seguinte, é 15 menos 9. E aí a gente observa quanto aqui? Ah, professor, a gente consegue observar 6. Pronto, perfeito. Então, ó, essa é a resposta. Então, essa quantidade a mais que a gente observou aqui, 6. Então, é exatamente, né, a resposta que a gente está buscando, que a gente está procurando, ó. Perfeito? Beleza? Então, isso aparece onde? Na alternativa D. Alternativa D. Então, veja que ficou simples, ficou mais, né, tranquilo, você esquematizou. Professor, nesse caso aqui, a quantidade de partes é uma quantidade legal, dá até para desenhar, para visualizar isso. Perfeito, exatamente, ó, dá para desenhar e visualizar isso na prática, né? Como que funciona essa relação. Vamos fazer isso no desenho para a gente entender? Ok, perfeito, vamos lá. O que a gente pegou aqui, que a gente viu, ó? Não são 3/5, então quer dizer que é 3 partes, né? Isso, ó, a gente vai pegar o que, ó? Essa quantidade aqui, ó. Primeira, 3 partes aqui, para quem? Para as mulheres, ó. Então a gente vai pegar 3 partes para as mulheres. E depois a gente vai pegar quantos? 5 partes para os homens, ó. 5 partes para os homens. Perfeito, então a gente faz isso aqui, ó. A gente desenha isso aqui, né? A gente vai pegar e vai desenhar isso aqui, ó. Então vamos lá. 1, 2, 3, né? Isso, ó. 3 partes para os homens, né? Isso para as mulheres, desculpa. 3 partes para as mulheres. E depois 5 partes para os homens. 1, 2, 3, 4, 5 partes, ó. 5 partes para os homens. Então aqui, ó, homens. Pronto. Então foi essa divisão que a gente fez aqui. É só colocar aqui na mesma cor, que aí fica até mais fácil para a gente visualizar, né? A gente consegue, né, ter uma dimensão melhor, né, da representação. Quando a gente coloca isso aqui. Professor, eu poderia colocar o M lá na prova, na hora da prova eu não tenho cor para poder colorir. Pode sim, você pode colocar M, né, aí dentro, né? Você pode colocar aqui, ó, M, 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 3 partes, H, 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 5 vezes, né? Então pode ser assim também, ó. M, 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 H, 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 H e H. Perfeito? Ok? Então, ó, veja, né, que a gente pode estabelecer essa relação aqui. E aí embaixo só coloca o valor. Observe que a gente tem que pegar o quê? 24 para jogar aqui, distribuir aqui dentro. Então são 8 partes, então quer dizer que é 3 para cada, né? Então, ó, veja que a gente tem 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 e 3. 9 aqui para as mulheres, né? E 15 para os homens. E ainda fala o seguinte, ó. Quer saber quantas partes a mais? Quer saber o que está a mais aqui, ó? Ah, professor, então se eu quero pegar apenas o que está a mais, veja que eu tenho 3, eu posso pegar a mesma quantidade, né? Isso, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3 partes. Aí eu posso pegar a mesma quantidade, ó. 1, 2, 3 partes. Ou seja, o que que tá a mais aqui? Ah, o que tá a mais é essa parte aqui, ó. É isso que sobrou aqui, ó. É essa relação aqui que tá sobrando, ó. Isso aqui é o que tá a mais, ó. Ah, pronto, ó. Se eu já contei ali 3 e 3, isso aqui é o que tá a mais. Ou seja, 3 em cada. 3 mais 3, quanto? 6. Então, através do desenho, a gente consegue visualizar isso na prática, né? A gente tem uma relação visual direta da situação. Claro
que nem todas as questões a gente consegue trabalhar essa relação direta na visualização e às vezes o seguinte fica impossível, porque quando você calcula aqui dá assim 45 partes, dá 150 partes, então isso fica impossível, né, de você desenhar, mas veja que a gente pode esquematizar, fazer o esqueminha aqui colocando a relação de partes e a gente descobre também, né, de forma aqui, né, simples, perfeito? Beleza? Ok? Certo, mas vamos lá. Tem algumas razões especiais, algumas situações que a gente trabalha aqui as razões especiais. Sim, que razões são essas, professor? Velocidade média, que é o espaço, né, percorrido dividido pelo tempo gasto. Densidade demográfica, que é o número de habitantes de uma região em relação ao que? A área dessa região. Então pega o que? Total de habitantes em relação à área. Aí acha uma razão, chamada densidade demográfica. Escala, isso aqui é muito cobrado em prova, essa parte de escala, né, que a gente trabalha aqui dentro do mapa, né, então, quer dizer, o mapa a gente não consegue desenhar ali a medida real, né, de algo, né, do objeto real. A gente faz o quê? Né, diminui, reduz essa medida, então, só que dentro de uma proporcionalidade, ou seja, uma proporção, uma razão, a gente trabalha com uma razão. E eles funcionam o quê? Medida do desenho em função, né, do objeto real. Então, desenho real, desenho em função do real, ok? Perfeito? Vamos lá, vamos seguindo, né? Questões. Diz o seguinte aqui, ó, densidade demográfica. Opa, professor, essa questão aqui está falando sobre densidade demográfica, exato, ó, densidade demográfica. Perfeito. E aí, o que que diz a densidade demográfica? Número de habitantes em relação à área, né, dessa região que está sendo trabalhada. Então, você pegou uma região, pega o quê? A quantidade de habitantes em função da área. Veja, ó, o que está dizendo aqui? Exatamente, né, essa ideia aqui, ó, na tabela. A gente tem o que? Uma população, ou seja, a quantidade de quê? De habitantes em função que de uma área, ó, quilômetros quadrados aqui, em uma área. Perfeito? Ok. E aí a gente tem aqui os estados, certo? Aí diz assim, ó, dentre esses, qual estado que possui maior, veja, ó, maior densidade demográfica? Ah, professor, vamos lá. Vamos pegar aqui, né? Por exemplo, ó, veja que cada estado, cada letra aqui está apresentando um estado. E a gente vai verificar essa relação. Ah, professor, os números aqui são números muito altos, são números enormes. Como que a gente vai fazer para a gente conseguir relacionar? Veja o seguinte, que a gente tem aqui a parte simples, a parte do milhar, a parte do milhão, né? Aqui, ó, na parte de população. Então, a gente vai até 1 milhão. Só que o que que ocorre aqui? A gente pode trabalhar, né, essa ideia que está em relação a 1.000. Veja que tem uma situação aqui em relação a 1.000. Por quê, ó? Se a gente pegar, porque aqui a gente tem o que área em quilômetro quadrado, tem uma vírgula, só que a gente tem aqui, ó, a gente para na segunda classe, tá vendo? Aqui a gente tem uma, duas, a gente está na terceira classe, aqui a gente parou na segunda. Então quer dizer que tem 1.000 a mais. A gente pode pegar, né, essa relação em função do 1.000 a mais. Ok. Beleza. Então, ó, aí fica, né, facilita para a gente poder estar calculando isso aí. Porque, ó, quando a gente fala lá de densidade, lembra que, ó, densidade é sempre o quê? Número de habitantes em função dessa área. Ah, ok. Então, número de habitantes em função da área. Sim. Vamos lá, vamos pegar aqui. Qual é o número de habitantes aqui, ó? A letra A está dizendo que São Paulo, não é isso? Então, São Paulo. Então, a gente pega o seguinte, ó, a gente vai trabalhar com essa parte e essa parte aqui, ó. Só que lembra que isso aqui é 1.000 a mais. Então, tem essa relação de 1.000 a mais aí. Então, veja o seguinte, né? A gente vai pegar o que aqui, ó? São Paulo vai ser 45.000 dividido por 248. Então, 45.000 dividido por 248. Rio de Janeiro, o que que a gente vai observar aqui? Então, a gente pegou São Paulo, vamos pegar Rio de Janeiro. 16.000 em função de 43, ó. 16.000 em função de 43. Então veja que tudo ali tem 1.000.
Então, basta a gente comparar, né, só essa relação, essa parte aqui. Não precisa nem pegar o 1000 ali, ó. A gente compara só esses valores aqui, né, e fica mais prático, né, para a gente não ficar colocando muito resultado, muito número grande aqui, ó. 248, não é isso? Ok, agora a gente está o quê? Falando o quê? De Minas. Então, Minas, ó, 21 em função de 586, porque tá tudo na mesma relação. 21, 586, 21, 586. Certo, aqui a gente tem o quê? 4 em função de 46, Espírito Santo. 4 em função de 46. 4 em função de 46. E o último Distrito Federal, 3 em função de 5, ó. 3 em função de 5. Então, 3 em função de 5. Veja aqui que é a maior densidade. Olha só, o que é a maior, né? Quanto que a gente pegar aqui para a gente dividir, né? Então, veja que a gente vai pegar um valor aqui. Claro que isso aqui vai ser sempre vezes 1000, né? Então, sempre nessa ideia do vezes 1000. Só que o que a gente tem? Quanto maior o numerador, o denominador, né, menor vai ficar o resultado da divisão. Então, quando a gente pega o seguinte, ó, que a gente trabalha nessa relação aqui, então veja que a gente tem aqui, ó, 5 em relação a 3, né? Isso, ó, tá próximo. A gente só tem 2 unidades aqui, a diferença é 2 unidades. Veja aqui, ó, a diferença é de 42 unidades. A diferença aqui, ó, é de 500 e cacetada de unidade. A diferença aqui, ó, vai ser o quê? Né? 16 com mais 16, 32, ou seja, né, mais de 20, mais, né, de 20 aqui. E 45, ou seja, onde que tem menor diferença, né, que a gente consegue observar a menor diferença, vai ser a letra E e a letra B, porque os outros a diferença é muito grande. Quanto maior for o denominador, menor será o resultado. Professor, mas eu vou multiplicar por 1000, mas você vai multiplicar tudo por 1000. Então, quanto menor ele for multiplicado por 1000, ele continua menor. Concorda? Então, aqui, ó, veja que se a gente dividir isso aqui, vai dar 0,6, né? 0,6. Ok? Se a gente pegar esse 16 aqui, ó, deixa eu só aumentar um pouquinho mais, não é isso? Se a gente pegar esse 16, né, e dividir esse 16 por 43, o que a gente vai obter? A gente vai obter aqui, ó, 0, né, aproximadamente 3, 3 é alguma coisa, né? Porque 16 com 16, 32, 32 com mais, né, 16, então vai dar 40 e é isso, pronto. Então 0,3. Só que veja que, né, já vai ser bem menor. Então os outros aqui ainda vão ser menores ainda. Então, ó, como que é a maior densidade, então veja o seguinte, ó, maior que a gente consegue é aqui. Então não precisa a gente ficar calculando tudo, né, calculando todos esses resultados. A gente vai aí por uma relação, né, de aproximação, o que mais prático, né? Ok? Beleza? Então, ó, é a questão de raciocínio lógico, né? Você tem que usar a lógica, a gente tem que usar, né, a lógica para ajudar, para poder, né, melhorar a nossa circunstância. Então, veja que a ideia é essa, né? Divisão, quanto maior for o denominador, menor será o resultado da divisão. Aumenta muito, né? Isso vai tornando o resultado cada vez menor. Então, isso aqui ajuda a gente nesse sentido, ok? Beleza? Vamos lá? Dando sequência. Olha só, diz assim: o pneu de um trator foi desenhado com um diâmetro, veja, ó, desenhado, tá falando de desenho, com um diâmetro de 6,5 centímetros, numa escala de 1 para 20, ó. Veja que está falando o que? Escala 1 para 20. Nessas condições, o pneu que será produzido deverá ter, ou seja, ó, pneu produzido, isso aqui é o que? É o real. Então veja, ó, o pneu produzido, aqui a gente está falando sobre o real. Então o que a gente lembra aqui, ó?
A escala é sempre o quê? O desenho em função do real. A escala é o desenho em função do real. Então veja, ó, o que a gente pode pegar aqui? Qual foi a escala dada aqui, ó? A escala é de 1 para 20, professor. Então, 1 para 20. A escala é de 1 para 20, ó. A escala é de 1 para 20. O valor desenhado é quanto? 6,5. E o valor real é o que a gente quer descobrir. Lembra? Exatamente isso que você pensou mesmo, isso que você acabou de falar. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou melhor, cruz credo, né? Cruz credo, multiplicação cruzada. Não é isso? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Perfeito, beleza. Então o que a gente tem aqui? Que a gente vai multiplicar 1 vezes R é R. Então vai ficar o quê? 20 vezes 6,5. Só que o que ocorre aqui? Né? 20 vezes 6,5, a gente pode pensar o seguinte, ó, que 20 é 2 vezes 10 vezes 6,5. A gente, ó, se a gente multiplicar 6,5 por 10, dá 65. 65 vezes 2 dá quanto? Dá 130 centímetros. Só que as unidades aqui, ó, elas estão em metros. Elas estão em metros. E aí, como que vai funcionar? Ou seja, cada centímetro, cada metro vale 100 centímetros, não é isso? Só cada metro vale 100 centímetros. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, ó, o que a gente lembra? Que cada 1 metro é igual a 100 centímetros. Cada 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, o que a gente faz aqui, né? Para transformar em metro, a gente divide. Então, a gente vai pegar o quê? Ó, 130 e divide por 100. Cortou, cortou. 13 dividido por 10 dá quanto? 1,3 metros. Ok? Então, veja, ó. Então, a escala, né, lá de 1 para 20, 6,5 centímetros. No desenho, era 6,5 centímetros. No real, não é isso? Só que a gente quer aqui, ó, o valor real vai corresponder a 1,3 metros. E isso está onde? Na letra C, ok? Então veja, ó, é uma aplicação aqui também de proporção, razão, proporção aí, usando essa ideia da escala. Então, professor, é sempre esse número que vem primeiro, sempre vem dois pontinhos, ou pode ser também, vem aparecer ó, 1 para, né? A escala é de 1 para 3, de 1 para 10, de 1 para, né? Pode aparecer a palavra para, mas o comum é esses dois pontinhos. Quer dizer que primeiro número, segundo número. Esse primeiro número é sempre, você tem que lembrar dessa ordem, ó. É desenho em função do real. Desenho em função do real. Mas fica fácil você não confundir, porque veja que a escala está dizendo, ó, 1 para 20, 1 para 20. E aí o que acorda? Ó, 1 é menor, 20 é maior. Opa, o menor corresponde ao desenho. É claro, isso sim. E o maior ao real, o objeto, né? É relação real aí. Perfeito? Ok? Beleza? Vamos lá. Mais uma questãozinha aqui para a gente poder, né, fechar aí com chave de ouro, né, esse nosso bloco, esse nosso vídeo. Um veículo trafegando a uma velocidade média de 75 quilômetros por hora percorre determinada distância em 4 horas e 20 minutos. Se sua velocidade média cair para 45 quilômetros por hora, o tempo necessário para fazer a mesma distância será acrescido de um valor que é. Pronto. Então veja o seguinte, olha só, né? O que vai acontecer aqui, né? Então veja, a gente tem o seguinte, na relação, né? Veja o seguinte, na relação a gente verifica que lembra que velocidade na escala é distância dividido por tempo. Então, ó, distância dividido por tempo, certo? Então, quando a gente faz essa relação, o que a gente tem aqui?
né, a gente tem o seguinte, que a gente consegue trabalhar aqui para poder descobrir, no caso, a distância não foi dada. A gente pode achar, a gente pode calcular essa distância, né? A gente pode calcular essa distância aqui. E o que que isso vai significar? E aqui eu peço um pouquinho de cuidado, por quê? Porque tem gente, tem galera aqui que vai fazer o seguinte, ó. Ah, eu vou colocar 75 está para essas horas, como 45 vai estar para outra. E isso não vai ser, né, verdadeiro aqui. Por que que isso não vai ser verdadeiro? Porque exatamente, lembra que a gente falou das razões especiais? Se você faz isso, você está dizendo o seguinte, que velocidade é diretamente proporcional. E velocidade não é diretamente proporcional. Veja que a distância é a mesma. Então, se diminui a velocidade, o que que vai fazer? Vai aumentar o tempo. Então, a gente não pode trabalhar essa relação. Claro que aqui eu acho que, né, eu vi algumas pessoas resolvendo e acabou que coincidiu que bateu a mesma resposta. Mas não é o correto, né? Fazer essa relação, estabelecer essa ideia, esse critério de colocar um sobre o outro e um sobre o outro e fazer lá o cruz credo. Aqui não vai funcionar. Aqui a gente tem que entender, né, que a gente tem essa relação, essa razão especial aqui para a velocidade, que é a distância dividido por tempo. Vamos lá? Vamos entender isso na prática, como funciona? Ok. Então veja o seguinte, olha só. Quando a gente pega isso aqui, né, se a gente faz aqui o nosso famoso cruz credo, a gente descobre o quê? Que distância vai ser o quê? Velocidade vezes tempo. Então é essa relação que a gente descobre aqui, ó. O que não foi dado, que é a distância, a gente pode descobrir, calcular, pode, fazendo o quê? Multiplicando a velocidade pelo tempo. Então nessa primeira parte, ó, o que que a gente tem aqui? Que distância é velocidade vezes tempo. Substituindo aqui, a gente vai encontrar o seguinte, ó, velocidade. Então, na primeira situação, 75. Vezes o tempo, ó, veja que a gente tem o quê? 4 horas e 20 minutos. Só que isso aqui né, essa parte de minutos aí, a gente vai ter que transformar isso aqui, ó, em horas, né? Isso, ó, 20 minutos. Como que a gente transforma isso em hora, professor? Então, 20 minutos é 20 sobre 60. Cada hora tem 60. E aí, o que que ocorre? Ó, se a gente faz isso, a gente obtém o seguinte, 2 por 2 dá 1. A gente obtém 1/3 da hora. Então, ó, quer dizer que é 1/3 da hora. Então, essa parte aqui corresponde a 1/3. Ok. Então quer dizer que a gente tem 4 horas e mais 1/3 da hora. Como que a gente resolve isso, professor? Como que a gente faz esse 1/3 da hora aí? A gente pega o seguinte, ó, 4 horas mais 1/3, não é isso da hora? E aí, ó, o que que a gente vai executar aqui? Existe um processo prático, ó, que a gente faz o seguinte, a gente multiplica e aqui a gente vai fazer a operação que está aqui, que no caso aqui é a soma. Veja que qual foi a operação aqui? Soma. Então, eu vou olhar para o sinal que vai estar aqui e executar. E aí, quando a gente faz isso aqui, o que que a gente vai obter? Ó, 3 vezes 4 dá 12. 12 mais 1 dá quanto? Dá 13. Então, vai ficar 13 sobre 3. 13 sobre 3. Certo? Beleza. Então, o que que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai multiplicar isso aqui por 13 sobre 3. Certo? E aí, o que que a gente passa a ter, ó? Que distância? Isso aqui dividido por 3 vai dar quanto? Vai dar 25, não é isso? 25 vezes 13. Então, a distância aqui vai ser, ó, quando a gente multiplicar 25 vezes 13, é só fazer a continha aí do lado, viu? Não vou fazer aqui para a gente não ficar perdendo muito tempo. Então, a gente vai encontrar aqui, ó, 325 quilômetros. Então, a distância percorrida é de 325 quilômetros, certo? O que que a gente vai fazer agora? Veja que a gente pegou essa relação, a gente descobre também a relação aqui para calcular o tempo, ó, ou seja, o tempo vai para o lugar do v, então se a gente pegar essa né, relação da escala especial aqui, o tempo vai para o lugar do v e o v vai para o lugar do t, não é isso? Então a gente passa a ter o seguinte, ó, que para descobrir tempo aqui, a gente vai pegar o que? Distância e dividir por velocidade.
Então a gente pega distância e divide por velocidade. Nesse caso aqui agora, a gente passa a ter o seguinte, que tempo? Qual é a distância? 325 dividido por velocidade, que agora é 45. Ó, nessa segunda parte é 45. Professor, e aí? Como que a gente vai descobrir isso aqui, ó? Então esse tempo vai ser o seguinte, ó. Se a gente faz, agora aqui a gente vai ter que fazer a continha, viu? Não tem como, né? A gente pode fugir aqui que a gente vai ter que fazer essa continha. 325 dividido por 45 vai dar 7. 7 vezes 5, 35. Então 35 vai 3. 4 vezes 7, 28. 28 com 3, 31. Opa! Então, ó, vai ficar 0. Vai dar quanto aqui? 10. Então vai dar quanto aqui, ó? 7 horas e 10 minutos, ó. 7 horas e 10 minutos. É o tempo que será gasto, né? Professor, mas não tem nenhuma alternativa aqui com 7 horas e 10 minutos, né? Não tem alternativa aí. Mas observe que a questão está pedindo o quê? Né? O que vai aumentar, o que vai ser superior, né? A questão está pedindo o que é superior, ó. Então veja que para percorrer a mesma distância será acrescido. Será acrescido. Ó, acrescido, ou seja, a mais, né? Quanto será a mais? Quanto vai ser a mais aqui, ó? Será acrescido um valor de. E aí, por exemplo, o que que a gente tem aqui, ó? Né? A gente tinha o que anteriormente? 4 horas e 20 minutos. Então a gente vai precisar o que aqui, ó? Mais 3 horas, não vai ser 3 horas, vai ser menos de 3 horas, né? Vai ser 2 horas e 50 minutos, né? Porque foi 7 e 10, 3 e 20, 7 e 10, 2 horas e 50 minutos. Então vai ser maior que 2 horas e menor que 3 horas, ó. Vai ser maior que 2 horas e menor que 3 horas, ok? Beleza? Então a gente consegue, né, satisfazer aí, né, a relação na alternativa E. Vamos lá? Vamos verificar? Opa, exatamente, né? A alternativa aí é a alternativa E, não é isso? Então pronto, ó. Então cuidado, viu? Cuidado, cuidado. É claro que eu disse, né, que eu vi pessoas acertando. Por quê? Porque fez nessa relação a 75 está para e ainda transformou, colocou tudo em minuto, né? Pegou e colocou tudo em minuto. Fez do outro lado, colocou tudo em minuto. Aí encontra uma relação de mais de 2 horas, né? Entre 2 e 3 horas, acha, só que não é o tempo ali acrescido. O que está ali é como se fosse um novo tempo, fosse fazendo aquele novo tempo. Mas não é dessa forma porque não é diretamente proporcional aqui, né? É tanto que tem aí essa relaçãozinha, essa escala especial aí, quer dizer, escala não, essa razão especial para calcular a velocidade, da mesma forma que a gente tem uma razão especial para trabalhar com escala, e a gente também tem uma razão especial aí para trabalhar com densidade demográfica. Beleza? Ok? Isso aí. Bons estudos, né? Fique de olho na questão.